Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Turpivac. Meu nome é Henrique Menezes, vou apresentar para vocês hoje um paper sobre análise de falhas. O título é Resolvendo picos de vibração intermitentes em turbinas a vapor. Então ocorreram picos de vibração intermitentes e a detecção proativa em 3 turbinas a vapor usando sistemas de monitoramento. A condição deteriorou, resultando em paradas esporádicas das turbinas a vapor. E a planta ficou vulnerável à perda de produção. Uma descrição da máquina. Então, é uma turbobomba com um redutor de velocidade, uma máquina de 5 estágios, mancais tilting pad. Tá? É sempre importante a gente, quando está avaliando um caso de alta vibração, e isso tem uma razão que vai ser melhor explicada mais para frente. Então a gente pode observar essa alteração aqui, nesse aumento de vibração, essa tendência de aumento de vibração que vem sendo observada nessa trend. E aí, ainda nessa turbina número 1, nós temos aqui nos quadrantes superiores um gráfico polar da vibração da máquina, mostrando amplitude e ângulo de fase. Então aqui a escala de 0 a 100 micra, pico a pico, com uma amplitude mais baixa aqui em laranja, né, que ela tende a ficar mais circular, que é o que a gente observa aqui no lado oposto acoplado, e também em menor escala no lado acoplado. Bom, aqui, nesse slide, o autor faz uma comparação, né, do efeito do desbalanceamento numa situação que está à esquerda, onde não tem o roçamento, e na situação à direita, onde tem o roçamento, que temos aqui a explicação com relação ao heavy spot e o high spot, que altera, né, conforme tem o roçamento. Né? Basicamente, o high spot é o ponto que mais se aproxima do sensor de vibração e o heavy spot é o ponto onde se encontra o desbalanceamento, é o vetor de força. Então, tem um ângulo entre eles, né, que é o que a gente observa aqui. E o desbalanceamento efetivo é indicado em função, né, desses dois vetores, então, que a gente está observando aqui. Quando tem diversas mudanças de fase e também mostrando alta amplitude de vibração, tá, para os dois mancais. Então, um comportamento similar para a segunda turbina e para a terceira turbina já é algo um pouco menos severo, né? A gente pode observar o depósito carbonizado e as marcas de roçamento aqui no eixo. Aqui uma foto do rotor, então a máquina com um Curtis mais 4 estágios, então aqui está a admissão da máquina, aqui está o escape e a área de selagem da máquina. A segunda e terceira máquina, também a questão dos depósitos de óleo carbonizado e as marcas de roçamento nas áreas de selagem. E aí não foi feito nenhum tipo de análise na segunda e terceira turbina, porque concluiu-se que o problema já tinha sido identificado, não seria necessário, né, fazer essa inspeção. Tá? Aí uma coisa importante, né, que vale a pena mencionar, que no relatório não foi colocado. Por que aconteceu sempre no lado oposto ao acoplado? Uma instalação de um manômetro para verificar a pressão do ar de selagem e a limpeza do respiro, né, que estava entupido lá na caixa mancal, que estava auxiliando, né, a todos aqueles problemas, e modificar a elevação do respiro do redutor. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se você precisa de soluções confiáveis para análise de falha, otimização de performance em turbinas a vapor ou turbomáquinas, conte com a Turbivac. Eu tenho mais de 20 anos de experiência, estou pronto para ajudar a sua operação a alcançar máxima eficiência e segurança. Entre em contato e descubra como podemos trabalhar juntos.